Encantado de trazer a comissão dos membros diretores da Escola Superior da Magistratura Federal da Primeira Região do Brasil a esta sede da Escola Nacional da Magistratura Francesa. A magistratura francesa é um símbolo de cultura e uma referência extraordinária para toda a magistratura planetária. Nós temos um propósito na nossa escola hoje de buscar a internacionalização da escola, tendo em vista os objetivos fundamentais de nossa escola de magistratura federal, que possui uma jurisdição excepcional. Como ainda ontem, o nosso presidente da República Democrático, Luiz Inácio Lula da Silva, fazia seu discurso na Torre Eiffel, num momento de grande importância para a humanidade, quando todos estamos preocupados com a sobrevivência do planeta. A nossa Escola de Magistratura Federal segue as diretrizes traçadas pela Constituição Republicana do Brasil, que, como sabemos, é uma Constituição ecológica e que possui um capítulo especial sobre meio ambiente, impondo a todos, poder público em primeiro lugar, e também a toda a coletividade, o dever de defender e de preservar o meio ambiente equilibrado, que é essencial à sadia qualidade de vida de todos, para as presentes e futuras gerações. Como se vê, a Constituição do Brasil, nesta norma fundamental, ela consagra o princípio biocêntrico do meio ambiente, tendo a vida como fundamento maior. A nossa Escola de Magistratura Federal possui um projeto pedagógico que hoje tem o acompanhamento do eminente juiz federal Ilan Presser, que é o nosso coordenador pedagógico de l'ISMAF, e um especialista em l'environnement, o professor Ilan Presser, tem dado uma contribuição extraordinária à nossa escola. Tivemos no início da criação da nossa gestão um excelente magistrado federal, que hoje é desembargador federal da 6ª Região, o professor Luiz Felipe, Pedro Felipe, e que assessorava diretamente o ministro da Suprema Corte do Brasil, Luiz Fux, um grande estudioso também do direito público e do direito ambiental. Como todos sabem, o mundo de hoje é bem diferente daquele onde nós, os mais moços, de alguns cabelos brancos já, não podemos nos atrelar àquelas lições clássicas do direito romano, a preocupação de reparar o dano. Não. Na nossa missão constitucional como magistrados federais,
que temos a responsabilidade transfronteiriça e intergeracional das futuras gerações, também temos concretamente no Brasil, na primeira região, né, que exercer uma jurisdição abrangente dos 4 maiores biomas do território brasileiro. A começar pelo bioma da Amazônia, que é responsável, né, pelo equilíbrio ecológico do planeta. Eu costumo dizer que nós, juízes, temos que ter essa consciência muito clara e muito objetiva. Defender a Amazônia não é uma obrigação só dos brasileiros, é uma obrigação planetária. E por isso o Fundo Amazônico é criado nesta direção, né? Exatamente porque o interesse ecológico planetário tem que ser preservado, e não apenas o gerenciamento nacional da Amazônia. O presidente da República anterior, de formação castrense, quartelesca e visão míope, não tinha esta consciência e por isso não deu o apoio necessário para os guardiães da Amazônia, como Dom Filipe e Bruno Pereira, né, que foram assassinados sem a devida proteção estatal, que poderia evitar precautivamente essa tragédia. Os nossos objetivos na Escola de Magistratura Federal resumem-se numa preparação inicial dos novos magistrados e também numa formação continuada, né, desses magistrados, agora com esta visão de que nós temos essa responsabilidade, repito, sobre os 4 maiores biomas do Brasil: o bioma amazônico, o bioma do Pantanal mato-grossense, o bioma do Cerrado, que fica no Planalto Central, onde está situada Brasília, no Distrito Federal, e o bioma do Nordeste, da Caatinga, onde grandes estados ali se situam, como o estado da Bahia, o estado do Piauí e outros menores. Diante desse contexto, meus senhores, cumprimentando e assim suprimindo a omissão inicial, o nosso diretor adjunto desta Escola Nacional da Magistratura Francesa, o eminente professor Rafud Boulahas, e o ilustre juiz responsável pela internacionalização da Escola Nacional da Magistratura Francesa, né? Doutor, professor Sylvain Colomet. Não? Troquei. Perdão. A professora. Perdão, professora subdiretora do Departamento Internacional. Né? E o eminente professor, a professora Pauline Girard. Não, anotaram errado, me perdoe. Bem, mas cumprimentando os 3 representantes dessa Escola Nacional, nós queremos aqui lembrar que a nossa missão está totalmente atrelada aos ditames da Constituição brasileira, que visa instalar no Brasil uma sociedade livre, uma sociedade justa e uma sociedade solidária. E por isso a Constituição brasileira está plenamente harmonizada com os objetivos da Conferência de Estocolmo e com as conferências do Rio, ECO 92 e ainda Rio +20, as conferências de Paris, né? E principalmente
com esse documento importantíssimo, que é a Carta da Terra, não é? Aprovada pela Unesco em 14 de março de 2000. E ainda com esse documento extraordinário que precisa ser também aplicado pela magistratura de todo o planeta, é a Charte de l'Environnement de France, aprovada em março, se não me engano, 5 de março, não, março de 2005, 2 de março de 2005, onde ali se coloca com muita precisão o princípio da precaução, né? Pela primeira vez no mundo, né, uma carta ambiental descreve o princípio da precaução com tanta clareza como a Charte de l'Environnement de France. Então, para mim, será talvez uma aventura ler esse pequeno texto perante os mestres da língua francesa, né, e alguns magistrados brasileiros e assessores. Mas eu me sinto muito feliz de trabalhar com a língua francesa, embora não fale fluentemente, mas entendo perfeitamente, né, todo o discurso que vem em língua francesa. Quelles ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité. Né? O futuro e a própria existência da humanidade são indissociáveis do seu meio natural. Né? Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel. Hein? Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution. Que la diversité biologique et l'épanouissement de la personne et les progrès des sociétés humaines sont effectés pour certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. Que la préservation de l'environnement doit être jugée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation et qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire les propres besoins. Portanto, a França nos traz um maior exemplo de que a diversidade biológica, o desenvolvimento da pessoa humana e o progresso das sociedades estão afetados por certas modalidades de produção e consumo e pela exploração excessiva dos recursos naturais. A se exigir dessas autoridades públicas, inclusive do Poder Judiciário, porque na República Federativa do Brasil, como a République Française e em outros países civilizados, seguindo, né, o método do Barão de Montesquieu, nós temos um poder tripartite, um poder legislativo, que elabora as leis, um poder executivo que deve fazer cumprir essas leis votadas pelos representantes do povo, e um poder judiciário que até hoje, lamento dizer, pelo menos no Brasil, a maioria não se sente como membro de um poder da República, mas talvez como um servidor do Estado. Isso compromete muito a independência do juiz e compromete, quase aniquila, a coragem do magistrado. Eu costumo dizer, e traduz também num soneto, né? A magistratura brasileira, acredito como também a francesa, tem que ter a consciência de que todo o poder emana do povo.
E, portanto, a prova final da magistratura é a prova da legitimação popular. É preciso que o juiz se legitime pela justiça das suas decisões. O cidadão comum, le citoyen, não necessita entender de biotecnologia ou de ciências complexas do mundo moderno. Mas o cidadão simples do povo entende muito de uma linguagem, a linguagem da justiça. E mais do que entender, eles têm a capacidade de sentir. Sentimento que a inteligência artificial não trará jamais para a humanidade. A robótica não tem coração. E para defender a sobrevivência da humanidade, para defender, a biodiversidade planetária e cósmica, faz-se necessário ter sentimento. Sem isso, não será possível. Os romanos nos legaram um grande saber exegético. Os senhores sabem muito bem que eles usavam duas palavras para falar de interpretação. A palavra interpretare, do latim, na primeira declinação, que não traduz interpretação nenhuma, apenas fazia com que o intérprete conhecesse o texto da lei. Mas São Paulo, o apóstolo, grande sábio centurião romano, chegou a dizer em uma de suas epístolas: a letra mata, mas o espírito vivifica. E então os romanos conceberam com sabedoria, no seu digesto, o verdadeiro sentido da interpretação. Não usando o verbo interpretare, mas o verbo scire, da quarta declinação, que significa saber as leis. Scire leges, saber as leis. Non ocesti verba earum tenere tangere, tocar a letra da lei com a visão. Sed vim, acusativo de vis vim, ac potestatem, mas ter o saber de extrair do texto legal a sua força e o seu poder. É isso que nós queremos que o juiz aprenda. E aprenda com a virtude da coragem, de saber enfrentar qualquer dificuldade para dar eficácia plena a esses direitos e garantias fundamentais consagrados na Constituição da República e nos tratados e convenções internacionais de que o nosso país é signatário. Para tanto, a Constituição da República Federativa do Brasil possui um parágrafo no seu artigo 5º que estabelece os direitos e garantias expressos nesta Constituição e aqueles constantes de tratados e convenções internacionais têm aplicação imediata. Hic et nunc, aqui e agora. Isso autoriza o magistrado a aplicar diretamente o texto constitucional em matéria de direitos humanos, de direitos fundamentais, em matéria de defesa do meio ambiente equilibrado, que é um direito fundamental de todos. Portanto, meus senhores, para finalizar a minha fala, eu lhes trago aqui um soneto, dentre tantos outros, posto que gostaria de proclamar, neste momento histórico dessa Escola Nacional da Magistratura Francesa, que como magistrado há mais de 40 anos no Brasil, eu pude enfrentar a pandemia com uma graça divina, não é? O dom de escrever sonetos. E estamos preparando uma publicação assim que chegar no Brasil, e sentindo muito por ter que pendurar a toga,
aos 75 anos de magistratura diante da aposentadoria compulsória. Mas esse soneto diz exatamente tudo que eu gostaria de dizer para qualquer cidadão ou cidadã, mas também para o magistrado que ama a luta pela justiça, que tem amor pelo equilíbrio e o desenvolvimento sustentável das presentes e futuras gerações. Veja como o sol brilha em teu caminho, para que não te percas nessa estrada. E quando te sentires tão sozinho, verás que há muita gente em tua jornada. Quando o sol te alcançar entre os espinhos, sei que acharás a trilha iluminada, onde andarás cercado de carinho pelas noites mais frias e estreladas. Nunca desista de teus sonhos, mesmo que os dias não sejam risonhos e o tempo te pareça mais veloz. Se a vida te trouxer dias medonhos, não te esqueças do que ora te proponho: ser a voz e a vez de quem não tem vez nem voz. Muito obrigado.